o próximo tema. Esse é o último tema que a gente tem na Unicamp de fato, né? Então, eu estava falando com vocês na aula passada, eu falei que, em teoria, só cai até FHC mesmo. Então, falar do Lula não vai ser significativo, eu acho, para os vestibulares, mas a gente vai falar, porque eu já fiz os slides. E aí a gente termina, esse é o único tema que tem no ângulo, depois a gente vai falar, né, sobre a América Latina no século XX, que é bem legal. Como a gente está, tipo, acho que um mês adiantado no conteúdo, tipo, as revisões para o Enem, acho que só começa em novembro mesmo, eu vou fazer uma revisão de conteúdos com vocês. E aí, enfim, né, eu vou dar mais aulas de América Latina no século XX, o quanto for necessário para vocês pegarem o conteúdo, vai dar para dar uma atenção nesse tema. Mas aí depois eu acho que ainda sobra tempo para a gente fazer uma revisão de conteúdo mesmo, eu condensar um pouco do que a gente viu, assim, dos principais temas ao longo do ano nessas aulas. Então, sei lá, 4 aulas pelo menos, eu estava pensando em fazer Brasil Colônia, isso é fato, vai ter. Aí depois, Segundo Reinado, depois República Oligárquica, né, ou Primeira República, e aí depois era Vargas. Mas eu estou fazendo tipo, uma média assim, de temas que mais caem, eu não tenho certeza, porque tipo, eu vi que regime militar está caindo bastante na FUVEST, na Unicamp, então, enfim, eu vou ir fazendo os cálculos do que vai ser mais interessante para todo mundo, assim, de revisitar. Principalmente porque aí a gente já vai ter revisões dedicadas a questões de Enem. Tipo, quando chegar novembro, que é o período de revisão real do cronograma do Arcadas, a gente só fica resolvendo questões, já que vocês já teriam visto o conteúdo e revisto. Mas, enfim, agora entrando de fato, eu vou voltar nos presidentes. Eu falei, né, com vocês, do Tancredo Neves, que é um mineiro, se não me engano, de forma em direito na UFMG mesmo. Ele vai fazer essa conquista, essa mobilização dentro do cenário assim parlamentar para conseguir ser eleito. Ele se opunha, né, ao regime militar, assim, da forma mais leve, e ele vai ser eleito, então ele é a significação de um fim mesmo de um regime militar. Mas ele morre, né? Ele morre. Na verdade, ele tem uma crise assim emergencial um dia antes da posse dele, fazendo com que o José Sarney, que era o vice, já fizesse a posse por ele. E acho que um mês depois, mais ou menos, ele acaba realmente falecendo, né? Como eu falei, muito provavelmente foi por câncer de estômago. Quem assume de fato é o José Sarney. Ele concorre como vice-presidente na chapa do Tancredo, toma posse efetiva no falecimento do mesmo, ele cria a nova moeda, né? Tem aquele rolê do cruzado, aí depois do novo cruzado. Aí tem o Fernando Collor, né? Que vai ficar muito famoso pelo confisco das poupanças, porque ele vai achar ele vai achar, e de certa forma estava certo, assim. Mas a medida que ele vai fazer é literalmente congelar o dinheiro de todo mundo. Isso vai ser uma enorme polêmica. Depois surge um escândalo de corrupção no nome dele, e aí ele sofre o impeachment, né? Tem um movimento fora Collor e tudo. E aí ele sofre o impeachment, quem assume novamente, de novo, um ciclo no Brasil, né? De vice-presidentes tomando posse, que é o Itamar Franco. O Itamar Franco, na época, tinha, né, pega o Brasil numa bomba, e tinha como ministro, ele coloca como ministro o FHC, que é um sociólogo. Ele foi, assim, discípulo de um cara muito importante na sociologia do Brasil, que é o Florestan Fernandes. Ele era professor da USP já na época. Ele vai assumir o Ministério da Fazenda e ele vai criar o Real, né, que era o Plano Real. E vai dar certo, né, que eu falei, que ele surge com uma moeda digital, né, virtual, que não existia no processo físico, mas que ela fica lá no Brasil para esperar quando essa moeda se tornasse no mesmo valor que o dólar, né? E chega a época que ela fica até um pouquinho maior. E aí é aí que o real surge. É para o real ser literalmente igual ou um pouco maior que o valor do dólar. Isso dá certo, as pessoas ficam muito felizes, né? Porque imagino que é hoje se surgisse um plano desses e aí do nada o nosso real vira o mesmo valor do dólar. Ia ser muito benéfico, as pessoas ficaram muito felizes e é assim que o FHC consegue se eleger assim de forma muito tranquila e também se reeleger, porque no meio da posse assim do governo dele ele faz uma emenda constitucional, né? Para tentar permitir reeleições. E ele consegue mesmo, ela é aprovada no Congresso, e enfim, ele consegue se reeleger de novo, assim, uma das coisas muito fortes mesmo das campanhas dele é a questão do Plano Real.
Só que lá para o final, o Plano Real já começa a se desestabilizar, né? Já vou ir até para o slide dele. O Plano Real começa a se desestabilizar de certa forma, né? Tem uma certa crise, ele não fica mais no mesmo valor que o dólar. Não só isso, a base aliada do FHC, que foi a que mobilizou a emenda constitucional, vai ser acusada de corrupção. E isso já vai ser uma imagem, de certa forma, ruim. Se vocês notarem, todos os presidentes antes, eles até são eleitos e tudo, mas no final ou tem uma crise econômica, ou tem um escândalo de corrupção, faz um impeachment, né? E isso faz com que a aprovação deles caiam, ok? Então, em 2002, finalmente chega a vez de Lula. O Lula... eu vou falar antes de São Paulo, né? Perdão. Mas eu já dou spoilers, caso vocês não saibam quem é eleito é o Lula. Vamos falar um pouquinho de São Paulo. Eu acho que como... Eu não sei se tem algum Arcadas aqui, né? Por ser um modelo EAD, tem gente daqui de fora do estado de São Paulo. Mas eu acredito que seja a maioria, ainda assim. É interessante se falar as coisas que vão se desenvolver nesse período mesmo. O que vai acontecer de fato. Desde um certo tempo, e isso eu acho que é depois dos anos 90, existe uma certa posse, predomínio do governo PSDBdista, né? PSDB, aqui no estado de São Paulo. E isso continua até hoje. Nosso governo estadual é do PSDB. É um domínio mesmo do PSDB aqui em São Paulo, mas que não necessariamente é bom. Porque, enfim, tem que a gente pode usar de exemplo, que é, assim, para mim, um enorme fato histórico que a gente precisa falar aqui na história do Brasil, e que justamente fez aniversário agora, nesse final de semana, em 2 de outubro, é o caso, né, da casa de detenção no Carandiru. Para quem não sabe, o Carandiru, ele surge, assim, essa casa de detenção, ela surge em 1920, enfim, ela é inicialmente feita, assim, para ser pequena mesmo, uma penitenciária, na verdade, para receber 1.200 pessoas, só que, né, o encarceramento das pessoas, por um movimento internacional mesmo, começa a aumentar, e ele vai passar por reformas em 1940, sendo construído mesmo para ser uma casa de detenção bem grande e para ter uma lotação de 3 mil, mais de 3 mil pessoas. Só que, né, o encarceramento ele vai aumentando e aumentando e aumentando, chegando num ponto em que, nos anos 90, ele comportava mais de 8 mil pessoas, sem ter reformas. Então, assim, um lugar que era para ser feito para comportar 3 mil pessoas, comportava, assim, de fato, 8 mil, mais ou menos, né, 8 mil pessoas. E aí, enfim, as situações lá de vivência mesmo eram desumanas, lá era um processo muito violento, e aí em todos os sentidos, assim, tem, não sei se, acho que vocês conhecem, né, o Dr. Drauzio Varela, ele é um médico muito legal, e que ele vai atuar justamente nesse período, desde esse período no Carandiru, ele vai presenciar muito do que vai acontecer dentro dessa condição. Tem um podcast que saiu com ele recentemente, com o Mano Brown, que é muito bom, porque o Mano Brown também visitava muito o Carandiru na época. Então, ele conta tanto a perspectiva, né, como pessoa, né, que era da periferia, né, que estava do lado e que vivia lá no Carandiru, quanto um médico, né, que está vendo as condições humanitárias mesmo, questão de saúde e tudo. Então, enfim, tá super lotada, tá um caos lá. E aí, no dia 2 de outubro de 92, através das grades de uma cela do Carandiru, um preso, ele segura, né, esse manual, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, e pede, né, para que a força policial ela não invada o presídio. Porque, enfim, vai acontecer um atrito no pavilhão 9, se eu não me engano, do Carandiru, e isso meio que vai ser uma desculpa para ter uma ação policial lá dentro, né? Que vai acabar com 111 presos mortos. E, assim, tem relatos de sobreviventes, assim, que falam que houve tortura, que não só foi uma ação policial de contenção daquela rebelião, mas de assassinato mesmo, porque chega um ponto em que os presos estavam contidos já e a polícia começa a assassinar de forma totalmente arbitrária, né? Esse episódio vai ser considerado, né, conhecido como Massacre do Carandiru, por isso que eu falei que fez aniversário de 29 anos nesse final de semana. 80% dos presos do pavilhão 9, eles eram, por exemplo, réus primários ou aguardavam julgamento, ou seja, nem todos eles, de fato, foram condenados ao crime,
tinham inocentes lá, por exemplo, ou réus primários, assim, pessoas que estavam pela primeira vez sendo acusadas. Teve 8 presos mortos, né, que foi o que a polícia disse no dia, na véspera da eleição, então era véspera de eleição, e eles disseram que tinha 8 pessoas mortas, e não, eram 111, é o número oficial ainda, e isso foi assim, depois dos ex-detentos que estavam lá insistirem que não foi 8, isso foi tipo mais ou menos faz pouco tempo, assim, acho que 2018 e tal. Oi, Lê, aconteceu algo? Ah, não sei se você falou que sua internet estava ruim, vou deixar, mas Ô, qualquer Cami, coisa deixa só eu te fala. perguntar. Nossa, agora que mostrou que eu Oi. levantei a mão. Ah, tá. Sim, sim, minha internet está horrível. O que, que eu ia te perguntar? Eu ia te perguntar como é que aconteceu isso, se foram ele, eles fizeram a rebelião, ou foram os estudantes que fizeram, que se planejaram, e aí teve essa repressão, ou foi uma coisa aleatória que os policiais começaram a bater neles? Então, eu não acho que deu uma picotada no seu áudio, mas eu acho que eu entendi que é literalmente você perguntar como que aconteceu, né? O que, que deu fundamento para que essa ação policial entrasse e, enfim, acabasse da morte e na tortura dessas pessoas. Ninguém sabe direito. Isso, assim, tem preso, né, ex-detento que vai falar que foi uma coisa, tem polícia que vai falar que foi outra, tem visitante que estava lá visitando que vai falar que foi outra. O que acontece é que tinha esse pavilhão, tem uma divisão de pavilhões, tipo, tinha o pavilhão dos estrangeiros, por isso que eu falei que se vocês ouvirem o podcast do Mano Brown, eles falam um pouco disso, e cada pavilhão tinha meio que uma característica, tinha um que era para, tipo, os mais velhos, e, portanto, que mais dominava a prisão, e tinha esse, que era o pavilhão 9. O pavilhão 9, como vocês viram, era de réus primários, e, enfim, acontece alguma briga lá entre alguém, provavelmente poderoso, é a versão oficial, assim, e aí é uma briga, assim, ninguém sabe direito o que aconteceu. E vai acontecer uma rebelião, em que todo mundo começa a brigar com o outro, aí as pessoas aproveitam para um matar a outra pessoa que, sei lá, ameaçou. Enfim, as prisões, elas não eram organizadas, elas não eram reguladas, a gente carcerário lá mal existia. Quanto, assim, regulamentação, ordem, qualquer coisa assim, não existia na prisão. Assim, tem um livro que eu leio, assim, a gente usa muitas vezes essa frase de que a prisão, e até hoje, ela de certa forma só existe para, tipo, conter os indesejáveis, porque, sei lá, isso é uma teoria que eu uso, assim, nas pesquisas, que chega um momento em que o capitalismo, ele não consegue abarcar todo mundo, né, e por isso tem aquele rolê de meritocracia, de falar que, só conseguem os mais dedicados, e enfim, só que a questão o capitalismo ele não consegue abarcar todo mundo, ele não consegue deixar todo mundo em condições mínimas de sobrevivência, e aí ele começa a ter formas assim de agir para conter essas pessoas. A prisão, ao meu ver, serve dessa forma. Enfim, acontece um atrito lá. Eu não posso dizer exatamente o que acontece, porque até hoje não é conciso, mas é uma briga. E essa briga, assim, dá espaço para que outras pessoas brigassem com outras pessoas e, de repente, estava, tipo, um contexto muito violento lá dentro, em que o governo se vê na necessidade de agir. E aí, essa ação é através de uma ação policial. Então, eles colocam policiais, né, para entrar lá dentro, para conter essa rebelião que estava acontecendo, e aí, no final, eles falam assim, como eu falei, era um dia antes da eleição, eles falam que só morreram 8. Depois de muita insistência dos sobreviventes, começaram a falar que eram 111 presos mortos, só que até hoje tem gente que fala que foi mais de 200 pessoas, então não tem, assim, certeza. Podem dizer, assim, 103 vítimas de disparos, 8 vítimas de objetos cortantes, né? 0 policiais mortos, e 130 detentos feridos. Isso são, assim, os dados mais concisos que a gente pode ter até hoje. Só que não é fatídico. E tem ações, assim, tiveram ações ao longo dos anos para tentar julgar esses policiais, para tentar averiguar o que aconteceu de fato, só que essas ações sempre continuam dando impunidade para os policiais, sabe? De alguma forma, sei lá, julgaram culpados, aí em segunda instância
ocorre algum processo para inocentar eles, tanto que até hoje esses processos de investigação, de apuração e de condenação, de responsabilização pelo que aconteceu naquele dia, estão vivos, assim, não foi arquivado nem nada, eles ainda estão acontecendo. Mas, enfim, isso foi um caos, né? E isso marcou muito a população, e principalmente a população periférica, a população que estava envolvida nesse contexto, né, de encarceramento. E é justamente depois do massacre do Carandiru que surge o PCC, né? Que é uma organização criminosa muito forte aqui em São Paulo. O PCC ele surge justamente em 93, foi um ano depois, e foi com esse objetivo, não exatamente só o objetivo, mas uma das razões é o massacre do Carandiru. Porque era o quê? Era eles acharem uma forma de conter qualquer atrito, né? Então, quem não sabe, vai saber agora que o PCC ele é quem realmente regulamenta o que vai acontecer nas cadeias de São Paulo. Hoje em dia, quem organiza, e é mais uma coisa que o Drauzio vai falar no podcast dele, quem organiza, quem regula é o PCC. Tanto que, por exemplo, teve um surto de crack nos anos 90 gigantesco, que o Drauzio fala que ele não sabia como que isso ia ser contido, sabe? Estava perdido, ele achava que essa era uma questão perdida, que as pessoas iam começar a morrer por crack, e quando o PCC surge, o crack é proibido, e não tem mais tráfico de crack, por exemplo, assim, tão popular e tão grande dentro das prisões. Para ele, como o Drauzio fala, quase zero. Então, tem o surgimento e consolidação do PCC, ele surge após, e uma das razões é o massacre, conter rebeliões, fazer com que tudo fosse mais organizado para não dar, por exemplo, desculpa para que a polícia entrasse ou fizesse ação policial. E eles, assim, começam a fazer, né, ações de consolidação, de mostrar que eles têm poder dentro de São Paulo. Tipo, eles fazem uma mega rebelião, assim, em 29 unidades de São Paulo. Então, 29 prisões no mesmo dia e mais ou menos no mesmo horário, fazem uma rebelião, não é física, assim, de violência, mas eles começam, enfim, a queimar coisas, esse tipo de coisa. Especificamente nesse dia, por exemplo, era dia de visita, então eles sabiam que tinha uma quantidade de pessoas inocentes muito grande lá, para, tipo, não comover a população, por exemplo. Se acontecesse algo e tivesse algum escândalo midiático, ia ficar muito feio para o governo envolver pessoas inocentes. Isso foi em 2001, mais ou menos, já uns anos depois. E não só isso, em 2006 tem os crimes de maio, né, que é uma onda de crimes mesmo muito fortes, assim, bombas, ataques do PCC por São Paulo, para justamente mostrar, né, poder, e, enfim, todo esse tipo de coisa, que, enfim, não teria começado se São Paulo soubesse gerir de forma eficiente as prisões, e não foi. Vocês viram tudo que aconteceu, que eu acabei de falar. Além desses ataques do PCC, houve retaliação dos policiais, que é o que gera o movimento que existe até hoje, que são as Mães de Maio. E qual é a questão que acontece? Nesses ataques, né, que a gente conhece como crimes de maio de 2006, a polícia ela começa a fazer retaliação. Qual que é o total? A gente tem um total desse período de 2006 de 564 mortos, 110 feridos. Só que são 500 pessoas mortas pela polícia, né, ou pelo menos em decorrência desses crimes, e só 59 agentes públicos mortos, assim, né, de segurança mortos nesse contexto. Outra coisa muito importante se dizer, as pessoas, né, os civis que são mortos, 96% deles eram homens, 63% eram até com até 25 anos, então era uma população jovem, eram homens novos, 50%, ou seja, metade deles eram negros ou pardos, enfim, hoje em dia o IBGE considera essas pessoas como pretas. Então, metade delas eram pessoas pretas, e o mais importante 94% delas não tinham antecedentes criminais. Ou seja, em teoria, elas nem estavam envolvidas com crime. Então, é um processo muito violento que até hoje, assim, mais de 400 pessoas, assim, são pessoas, esse dado não fala, mas são pessoas periféricas, são pessoas pobres, são pessoas pretas, como vocês viram, assim, pelo menos metade delas, e são pessoas que nem necessariamente estavam envolvidas com crime, nem necessariamente estavam envolvidas com o PCC. Então, assim, é mais uma vez uma ação da polícia de retaliação que, na verdade, assassinou um monte de jovens pretos pobres. Foi isso, entendem? E ainda tem a respeito das execuções, né, que 50% são com mais de 3 tiros, então é literalmente atirar para matar, 10% é com mais de 8, imagina alguém
assassinar alguém com mais de 8 tiros, 60% com tiros na cabeça, enfim, vários dados, assim, que essas mães de maio são as mães desses jovens, são as mães dessas pessoas que morreram, que não necessariamente tinham envolvimento nenhum com os crimes de maio, mas que até hoje, por exemplo, também não foram julgados. Também, assim, tem gente que desapareceu, por exemplo, e até hoje ninguém sabe de nada. E tudo isso são ações, assim, do governo da época de São Paulo, que, querendo ou não, polícia, ela existe através do governo, ela é coordenada pelo governo, e que não foi julgado. E por isso as Mães de Maio existem até hoje, né? E existe esse movimento até hoje em São Paulo mesmo, e elas fazem a movimentação, fazem encontros, enfim, fazem de tudo para tentar fazer algo por esse extermínio, né? Por esse genocídio. Ok? Esse era o que eu tinha para falar, assim, de São Paulo. É aí que surge, né? Eu esqueci de falar um pouco sobre o Racionais. O Racionais surgiu antes, mas surge a música Diário de um Detento, né? Que, para quem quer ouvir, conhecer um pouco mais, a música eu acho, assim, muito boa, porque ela começa em 1º de outubro, ela fala um pouco do dia 2 de outubro, fala, inclusive, do que eles acharam ou achavam que foi o que aconteceu, e terminando no dia 3 de outubro com já todas aquelas pessoas mortas. Mas, enfim, passando para o final, falando da vitória do Lula, em 2002 eu falei, ele ganha, né, o FHC já não estava tão forte, e uma coisa que muita gente fala, assim, é que o Lula, ele muda muito, assim, de uma forma bem significativa o discurso dele. O discurso dele era muito mais acirrado do lado do povo, era um discurso, ele nunca, o PT, principalmente, nunca foi socialista, tá, gente? Mas era um discurso muito mais social, muito mais popular, muito mais a favor do povo. E quando ele começa essa campanha, né, para a eleição de 2002, para ganhar a presidência a partir de 2002, as pessoas falam, né, e, enfim, é escrito que o discurso dele é um discurso muito mais neoliberal, né, é um discurso muito mais de fazer esse acordo com as elites, de fazer essa concessão para conseguir essa vitória. E ele ganha de fato. Ele ganha a campanha contra o José Serra, que era o ministro da Saúde da época, né? E é por isso ele tinha eu falei do processo de combate à AIDS, que foi forte e foi bom assim para o Brasil na época. Então eles tentar, né, ter essa imagem boa do José Serra, mas enfim, Lula ganha. E como eu falei, ele promete a continuação do neoliberalismo ainda assim com apoio social. Isso não quer dizer que ele abandona, tipo, o Collor, que é tipo total neoliberal. Não, ele ainda continua com esse teor de apoiar, né, o povo. O Lula também, ele muda muito a imagem dele. Antes ele usava um tom assim muito mais de proletariado, de operário, então aquela barba, sei lá, camisas, assim, coisas mais simples. E ele muda a imagem. Tem fotos assim que ele muda a imagem também. Mas enfim, o que acontece? Ele tem a continuação do neoliberalismo. Então, de certa forma, por exemplo, ele faz a privatização de 2.000 quilômetros mais, 2.500 quilômetros de rodovias federais. São rodovias, né? Tipo, não é um negócio tão gigante quanto privatizar a Vale, por exemplo, quanto foi no FHC, mas é uma privatização. É isso que gera os pedágios, por exemplo. Não só isso, um marco que hoje em dia já entra muito em discussão quando a gente fala de novo de encarceramento, são a Lei de Drogas de 2006, que eu coloquei mais dados para frente. Assim, a Lei de Drogas de 2006 é o que marca o processo de encarceramento em massa no Brasil. A lei de drogas antes e depois é completamente diferente do que acontece no Brasil, sabe? O encarceramento de mulheres, por exemplo, aumenta em 600%, 600%. E tem várias coisas, vários artigos lá que são totalmente arbitrários. Vou falar mais para frente. Não só isso, o Enem, que eu falei que era um Saresp, que era uma prova Brasil, agora ele começa a tomar um valor como vestibular. Tanto que surge o SISU, né? O Lula, ele cria muitas universidades federais pelo país, não só cria como já existiam, e ele fortalece através do SISU, como o ProUni também, que é uma forma, né, de dar subsídio, assim, ele basicamente não fazia questão de que qual que é o nome? As universidades, como o PUC, universidades privadas, pagassem impostos, contanto que elas dessem bolsas, e é assim que funciona o ProUni até hoje. Programas sociais também, né, como Fome Zero, e, em consequência, o Bolsa Família. Então, tem um programa grande que se chama Fome Zero,
e que dentro desse programa tem o Bolsa Família, por exemplo, que é muito forte, né? Até hoje também existe o Bolsa Família, foi só renomeado, se eu não me engano. Mais crédito para a população. Então, agora os bancos, ele faz um acordo, né, uma movimentação de forma com que os bancos forneceria mais crédito, né, para todos, e aí já surge um questionamento, né, do que seria. Então, a gente vê uma transformação da população pobre mesmo, se tornando, começando a se tornar uma classe média, né? Então, tem muita gente que vai falar, ai, foi aí que eu comecei a comer carne, por exemplo, foi aí que eu consegui viajar de avião, esse tipo de coisa, e é uma transformação de classe, né? Como eu acabei de falar, de classe econômica. Mas a gente se pergunta se era só uma classe média endividada, né? Uma classe média meio que fake, porque o dinheiro que eles tinham era um dinheiro emprestado. Mas, enfim, é só um questionamento a se fazer. Mas a gente tem resultados com essas ações. A gente, por exemplo, tem a elevação do PIB. Então, o Brasil ele sai da posição de 12º país mais rico, assim, em PIB. Então, PIB é o produto interno bruto, né, gente? É a grana que o país tem. Se fosse 300 bilhões, aí ele conseguiu crescer para oitavo. E 300 bilhões é um chute, ok? Então, ele consegue crescer de 12º para oitavo, que é um negócio assim, significativo. O Brasil entra entre os 10 países mais ricos do mundo, se você parar para pensar. Hoje em dia, por exemplo, ele voltou à 12ª posição, mas é importante observar que o PIB cresce muito, como vocês viram, mas o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que tenta ver, né, como que está o desenvolvimento de cada pessoa da população do Brasil, ainda continua abaixo, não cresce tanto, né? Então, não significa que a população desenvolveu tanto assim. É impossível falar que não desenvolveu, né, gente? Como a gente está falando, tem ProUni, tem SISU, tem Bolsa Família, mas ainda assim, por mais que o PIB cresceu muito, também não significa que a população ficou rica de acordo com o PIB, sabe? Que a distribuição foi a mesma, ok? Ainda assim, um marco inédito, que é outra coisa que o Lula fala no podcast do Mano Brown, novamente, recomendo muito, é que isso ninguém nunca conseguiu fazer, como não está conseguindo fazer o Bolsonaro agora. O Lula sai com uma aprovação de 80%. 80% da população em 2011 aprovava, assim, de forma benéfica o governo Lula. E como vocês viram, o FHC, por exemplo, não conseguiu fazer isso, que foi reeleito, né? A gente pode falar de presidentes reeleitos a partir de agora. E para ser reeleito tem que ser popular. Só que o FHC a gente já sabe que foi popular, mas nem conseguiu fazer essa taxa de aprovação altíssima e que ninguém até agora conseguiu fazer. É algo totalmente inédito. Falando um pouco mais sobre a lei de drogas que eu falei, ela é muito responsável pelo encarceramento em massa. Eu não sei se os vestibulares vão falar disso exatamente, mas que é um assunto muito emergente, ele é. Porque, enfim, está sendo muito falado, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o maior país que encarcera. Em segundo lugar, se eu não me engano, é a China, e logo depois já vem o Brasil. Então, é uma questão atual, sim, que fala do quanto cresceu, assim, se eu não me engano, hoje em dia, 3 presos, assim, a cada 10. Não, eu sou muito ruim de dados, mas enfim, a quantidade de presos por tráfico é a maior quantidade que tem de todos, assim. Se soltassem, sei lá, o encarceramento ia diminuir muito. E não só isso, a lei de drogas ela dá um respaldo para o racismo acontecer e para encarcerar pessoas pretas. Porque, por exemplo, não existe um artigo lá que define qual que é a diferença entre um usuário e um traficante. Ok? Então, por exemplo, e isso depende da polícia, eles deixam, né, esse encargo para a pessoa que está lá aprendendo. Então, você sabe que racismo existe no Brasil. Eles chegam numa pessoa preta e aquela quantidade de droga que ela está carregando, às vezes vai ser indicada por tráfico totalmente diferente de uma pessoa branca. E não tem definição lá, não tem uma quantidade específica que fala, olha, a partir disso é tráfico e a partir disso não é tráfico. Porque também existe um artigo lá que fala que quem é usuário não deve ser preso, né? Deve ser tratado. Enfim, vício não é uma responsabilidade, é uma doença. Só que, enfim, por várias questões, como eu falei, 600% de encarceramento de mulheres crescem nesse período. E não só isso. Olha os dados aqui que a gente tem, né? Processados por tráfico com até 25 gramas de maconha.
Então, quando as pessoas negras elas eram condenadas com até 25% gramas de maconha, a quantidade é de 66%. Para brancos, é de 40%. Então, a chance de um negro ser condenado por carregar até 25 gramas de maconha é significativamente maior do que de uma pessoa branca. Mas e classificado como usuário? Quando uma pessoa com até 25 gramas de maconha é encontrada, ela é classificada como usuário 15% das vezes. Já os brancos é 38%, é o dobro. Condenado, em parte, aí já é 5%, mas é um detalhe. E absorvido também, ainda branco tem uma prevalência. Aí a gente já tem uma comparação em processo de tráfico de drogas. Então, uma pessoa negra que é encontrada com 130 gramas de maconha, ela já é condenada. O branco normalmente tem que carregar 400 gramas, então meio quilo, né? Quem nunca viu já a história aí do político que foi encontrado com toneladas de cocaína no helicóptero e está aí até hoje concorrendo na política. Cocaína, a mesma coisa. Negro tem que ter só 20 gramas. Branco, só com 36 para ser condenado. Crack também ainda assim tem uma prevalência, mas enfim, os dados assim apontam muito o racismo estrutural, o encarceramento em massa que ocorre depois da lei de drogas que foi aprovada em 2006, ok? Esse era o fim. Eu não sei se a gente pode começar a falar um pouco de América Latina no século XX. Acho que dá para dar só uma introdução, assim, e aí a gente já finaliza umas 6h40. Mas, enfim, a gente termina o curso no que eu acabei de falar e a gente começa a falar de América Latina. Como eu falo de América Espanhola, né, e vocês viram um pouco de como foi o processo de colonização da Espanha nos outros territórios aqui que ficam na América Latina, né, porque Portugal só consegue aquela parcela, enfim. Vocês viram o processo que é do Brasil, de ficar só com aquela pontinha que tinha no tratado, até conseguir expandir, né, principalmente por causa dos bandeirantes, e enfim, vários processos que vão fazer com que o Brasil seja do tamanho que é hoje. Aí a gente tem o resto dos países, né, que foram colonizados pela Espanha, e que eu expliquei um pouquinho de como foi esse processo, de como era, como que foi a independência também. E é interessante, desde o ano passado, como a gente estava ok no cronograma, ano passado foi singular porque, né, os vestibulares começaram a atrasar muito. Então, eu meio que sobrou tempo para todos os professores. Aqui eu me organizei mesmo, esse ano me organizei, e eu já, né, me preparei para com que houvessem aulas minimamente assim para falar um pouco de América Latina no contexto todo. Porque uma coisa importante a se conversar, né, é que eu pontuei muito no nosso primeiro semestre do quanto é legal que a gente faça aquela conexão entre Brasil, colônia, Portugal e Europa, né? Então a gente tem que ter, de certa forma, aquela noção de que as coisas que vão acontecer na Europa, principalmente as maiores, elas vão ter sim um reflexo aqui no Brasil, lá no Brasil como colônia. Então, né, um negócio que às vezes muitos alunos têm dificuldade de entender. Aquele processo, a crise do antigo regime na Europa, e como, né, é a crise do regime antigo, ela reflete aqui, que dá na crise do sistema colonial aqui no Brasil. O sistema colonial faz parte do antigo regime. Então, ele tem uma crise aqui também. E isso aí é um conjunto, porque a gente está vivendo o mesmo período e a gente está sendo colonizado pelo país que está na Europa. E isso também acontece aqui no Brasil, de certa forma. Uma forma, assim, depois de independência, a gente está vendo os países ao nosso lado que também foram colonizados, também estão nesse processo de se estruturar, de se desenvolver economicamente a ponto de ser um país mesmo e não ficar assim preso na colonização. E não só isso, né? De também ter o sentimento de país. E aí, nisso, tem inúmeros processos também que, além disso, vão influenciar como os Estados Unidos, como a Europa, o que está acontecendo. E tudo isso acontece. Então, muita coisa que vocês viram em História do Brasil até agora acontece da mesma forma ou de forma muito semelhante em outros países na América Latina. E é isso que a gente vai falar um pouquinho, sabe? Então, a gente vai citar e vai conversar um pouquinho sobre esse rolê todo, assim, principalmente no século XX. No caso, a gente vai falar de Revolução Mexicana, que ela acontece no final do século XIX, e acontece fortemente no século XX, mas existe até hoje no México.
A gente vai falar de Revolução Cubana também, que apesar de ficar na América Central, é um tema que daria um alívio para o Edu, porque tá cheio de coisa para falar, então eu falei que eu falaria de Revolução Cubana agora. E depois de ditaduras e populismo aqui na América Latina. Que o populismo existe aqui no Brasil, eu falei um pouco e eu vou mostrar para vocês como é semelhante, e também as ditaduras, né? A gente acabou de ver a ditadura militar, que teve influência dos Estados Unidos, e que também vai ter influência nos outros países. Eu coloquei esse meme no ano passado, que esses slides são do ano passado, eu vou dar uma editada neles, gente, e aí eu acho que só depois, assim, até quinta-feira vai estar no Arcado Digital, eu vou atualizar com algumas Camis, pelo amor informações. de Deus, não tire tudo, não tire tudo. Eu fiz resumo ano passado. Não, tirar eu não vou. Tirar eu não vou, eu vou acrescentar. Isso é fato. Mas tinha esse meme, né, que eu coloquei, porque ano passado eram as eleições, né? Tava tendo as eleições que tirou o Trump e colocou o Biden. E, tipo, para quem não sabe, as eleições dos Estados Unidos é a papel, né? E é um processo muito lento, que aí a pessoa tem que ficar lá contando, contando, contando. E, tipo, demorou uns 2 meses, assim, para concluir que o Biden tinha realmente ganhado. E aí eu coloquei isso, né? Que eles passaram esses anos mexendo tanto nos outros países da América Latina que eles não tiveram tempo de dar uma atenção, né? Hoje em dia, no Brasil, a gente sabe que ano passado também teve a eleição, só que foi de vereador, né? Ai, nem lembro, mas já tô velha, mas enfim, teve eleição e o resultado já sai logo depois, né? É no domingo, aí às 5 horas fecha as urnas, às 8 a gente já tem o resultado. Mas enfim, o que a gente vai discutir muito é essa relação imperialista. Primeiro, eu acho que é legal eu estabelecer de como surge isso nos Estados Unidos, por que eles decidem tomar essa atitude, né? E primeiro a gente já pode falar o que é imperialismo, né? Tipo, é o país ser império, o que é? Não é isso, né? Quando a gente pensa num país que é império, a gente pode começar já fazendo uma analogia com esse conceito, que é um país que normalmente ele é muito ambicioso e ele quer muito se expandir. Exemplos por exemplo, o Japão quando foi império, né? Eles ficaram doidões, eles invadiram a China e aí depois eles entraram em guerra também com os Estados Unidos lá na Segunda Guerra e tudo, porque eles achavam que eles tinham que expandir. Mesma coisa para a França, por exemplo, com Napoleão. A França de Napoleão, por um período, é o império dele e que ele domina quase toda a Europa. Então, pode fazer uma comparação até, tem uma semelhança. E que deve ser da onde surge esse conceito. O conceito de imperialismo são um conjunto de políticas, né, de ações de um certo país ou de um conjunto geográfico, sei lá, para fazer um domínio territorial, né? Então, por exemplo, igual eu falei, de expandir mesmo, de dominar, mas também um domínio econômico, um domínio cultural nos outros países e um domínio até social, dizendo mesmo. A gente tem um imperialismo que ocorre na Europa, né? Não só aqui fazendo colônias, por exemplo, que é um domínio territorial, físico, mas também a gente tem lá, de novo, o neocolonialismo mais para frente no imperialismo europeu. Só que o nosso foco mesmo é falar do imperialismo dos Estados Unidos, porque é onde fica mais forte aqui na América Latina. O imperialismo europeu, vocês vão ouvir falar, eu tenho quase certeza, com o Edu, se não já ouviram falar. Só finalizando, por que os Estados Unidos começa sendo imperialista? Porque, né, para quem não sabe, os Estados Unidos era uma colônia. Ele era uma colônia da Inglaterra. A Inglaterra demora um certo tempo assim para fundar uma colônia e quando funda né, a colônia inglesa aqui lá no norte da América. E aí essa colônia ela é dividida, né, entre norte e sul. Essas colônias eram muito habitadas por exemplo, ingleses, protestantes, né? Porque tinha umas questões lá religiosas, que eu acho que vocês já viram também, e eles vêm para cá, e através de junção, eles não gostavam muito de como a Inglaterra controlava muito economicamente lá, eles fazem a independência, né? Que tanto que é ajudada, né, auxiliada pela França. Quando eles se independem, eles já se organizam, né, como uma federação de Estados Unidos, e eles começam a formar essas doutrinas, né, por exemplo, a doutrina Monroe, que é a primeira que surge, que é a América para os americanos. Porque não só vai ter a independência dos Estados Unidos, que foi a primeira, vocês lembram que o Tiradentes e o movimento aqui, a Inconfidência Mineira, é inspirado nos Estados Unidos?
muita gente vai se inspirar. Eu falei ainda nas nossas aulas de crise do sistema colonial que vai ser, na prática, né, a primeira colônia que se torna independente. Então, todas as colônias daqui também, da América Latina, vão se sentir inspiradas. E elas vão conseguir se independer e tudo. E aí surge um momento lá na Europa, que é a Santa Aliança, que os países da Europa vão começar a fazer congresso. Tem o Congresso de Viena, eu também citei nas nossas aulas, não surtem se vocês não lembram, mas tem o Congresso de Viena, que eles se reúnem para, tipo, tentar recolonizar os outros países. Então, os Estados Unidos, focado em ter o mercado aqui, né, desses outros países independentes, eles sabiam que era melhor se todo mundo continuasse o país, incluindo eles. E eles já começam, né, com a primeira doutrina, que é a doutrina Monroe, América para os americanos, e sem interferências da Europa, sem esse processo de recolonização, qualquer coisa do tipo da Europa. Eles queriam manter realmente todo o resto da América para eles mesmos. E aí, enfim, tem a maior expansão industrial depois da Guerra de Secessão, que é uma guerra para, né, para discutir principalmente a questão da escravização de pessoas, né, pessoas negras da África, ou descendentes já, né, e, enfim, quem ganha é o norte, e aí tem o norte era o que defendia muito o crescimento das fábricas e da indústria nos Estados Unidos. Então, agora eles precisam do quê? De mercado. Toda vez que ocorre uma revolução industrial no país, eles querem, ó, eles começam a produzir muito, 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 especialmente nos Estados Unidos, que vai ser uma expansão industrial intensa e rápida. Eles querem ter mercado. Eles querem não só ter mercado, como ter lugares para fazer uma exploração, para tirar borracha, por exemplo, que vai ser da onde vai ser retirado aqui do Brasil. Enfim, capitalismo monopolista, concentração de empresas, aumento da produção, como eu falei, procura de novos mercados consumidores. Vocês sabem que depois o Brasil vai ganhar uma grande dependência com os Estados Unidos. Então surge já essa intenção de fazer uma política de domínio territorial, econômico e cultural aqui em toda a América Latina, ok? Eu vou parar por aqui, gente, deixar vocês descansarem. Quinta-feira a gente volta a falar, eu dou seguimento a isso, aí a gente fala do imperialismo e logo depois já da Revolução Mexicana. E, enfim, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Ô, Camis, sobre a